Olá, eu sou Ana Paula Teixeira, médica, e é um prazer estar aqui com vocês a convite da Márcia Clímaco, do SEDUC, para falar sobre o nosso Dia Mulheres Alagoinhenses, eu também sou de Alagoinhas, Dia Internacional da Mulher. Eu estou aqui para contar um pouco da nossa história, honrando as nossas ancestrais e o desafio que nós temos pela frente, inclusive com a pandemia, que assim como chegou, ela vai passar. Peço autorização, alguns segundos, para compartilhar com vocês a apresentação que eu fiz para essa data tão especial. Ainda tem, inclusive, uma música de Erasmo Carlos que fala sobre a mulher como sexo frágil e através desse contexto, desta frase, e dizem que a mulher é um sexo frágil, que eu vou tratar a minha fala hoje, começando com o porquê 8 de março é uma data que nós não podemos jamais deixar passar em branco. Porque essa data, o mês de março e o 8 de março, ela precisa ser vista como um momento de reflexão, um momento de mobilização, um momento de agradecimento para centenas, milhares de mulheres que lutaram, inclusive para eu estar aqui falando com vocês a respeito de quantas atitudes, de quantas ações, de quanta dor, de quanta luta, de quanta conquista essas mulheres passaram para que a gente estivesse aqui hoje. Também é um momento para que a gente discuta e busque lutar contra discriminações, contra violências morais, físicas e sexuais, que inclusive estão sendo potencializadas com essa situação que nós estamos temporariamente vivendo, que é a pandemia, que trouxe à tona o quanto as desigualdades são catastróficas para a nossa humanidade. Aqui eu vou passar para vocês um breve histórico, tanto das conquistas e dos desafios que nós, mulheres, vivenciamos no mundo e no Brasil. A luta das mulheres, ela começa desde o século XV a XVII, eu estou falando de 1400, 1500, quando nós éramos queimadas vivas por sermos interpretadas de uma forma distorcida. Isso acontecia em rituais de cura. Então, essas mulheres eram queimadas vivas na época da Inquisição. No século XIX, eu estou falando de 1800, essas mulheres começaram a lutar pelo voto nos Estados Unidos. Naquela época, apenas os homens tinham direito a escolher os seus representantes. Em 1910, foi criado o Dia Internacional da Mulher no segundo Congresso Internacional das Mulheres nos Estados Unidos. Em 1968, eu estou falando, isso não tem nem 100 anos, cento e poucos anos, nasce a pílula, descoberta a pílula anticoncepcional e a mulher começa a compreender melhor o seu corpo e a reconhecer que a relação sexual ela não tem como finalidade apenas a geração de filhos, mas também o prazer. Eu compreendo o meu corpo e eu consigo descobrir mecanismos que também me geram relacionamentos mais prazerosos, eu posso fazer escolhas mais saudáveis e mais seguras. Em 1975, é promovido na ONU o Ano Internacional da Mulher, em 1995, a quarta Conferência Mundial da Mulher. Então, observe que no mundo eu saio de uma situação em onde as mulheres são queimadas vivas para um lugar de posicionamento e de maior
empoderamento. Aqui eu tenho algumas figuras, algumas imagens históricas de cenas terríveis de mulheres que são julgadas pelo que elas fazem, pelos que elas acreditam. Elas não estão matando ninguém, não estão destruindo ninguém, mas são julgadas e são queimadas vivas. E aqui uma outra cena também das mulheres lutando por seu direito como cidadã. Olha como nós precisamos honrar a luta, e nós somos fruto disso. Aqui no Brasil, em 1934, nós conquistamos o direito ao voto. Em 1978, olha, em 1980 eu tinha só 5 anos de idade, acontece o Congresso da Mulher Metalúrgica, e ainda nós temos tantos desafios nesse campo ocupacional do trabalho, a luta por creches nessa época, direitos trabalhistas, salários iguais aos dos homens. A gente ainda tem um campo, um espaço enorme para melhoria nesse aspecto. Em 1985, surge a primeira delegacia da mulher em São Paulo, e nós estamos em 2021, e infelizmente não há uma delegacia da mulher, uma casa da mulher brasileira, como existia aí um projeto em todas as capitais do Brasil. E em 2006, a lei Maria da Penha, que infelizmente ela se constituiu a partir de uma violência doméstica brutal, que deixou sequelas severas, né, nessa senhora. E, enfim, são muitas mulheres que lutaram para que esses avanços, para que determinadas discussões viessem à tona. Aqui no Brasil, então, olha quantas de nossas pares, né, nossas pessoas como nós foram às ruas e lutaram por não censura, por busca de direitos iguais. O quanto nós precisamos honrar essas pessoas, essas mulheres, né? Isso faz parte da nossa história. Simone de Beauvoir, ela marca também essa sua geração e ainda nos inspira muito. E olha uma dessas frases: que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Eu já ouvi de muitas mulheres o quanto, muitas vezes, o pai, e eu respeito muito, é muito importante, o masculino na nossa vida. O que é que seria de nós sem essa polaridade? Desde que seja equilibrado. Nós temos um braço direito, um braço esquerdo, nós temos o branco e o preto, nós temos o sol e a lua. É muito importante o masculino, mas o feminino. É muito importante o yin e o yang. Então, eu já ouvi algumas mulheres nos atendimentos, eu faço parte de grupos também de mulheres que sofreram e sofrem diversos tipos de violência, e o quanto é necessário o acolhimento, e dizerem: doutora, eu fui definida pelo meu pai, ou pelo meu ex-namorado, ou pelo marido, ou pelo meu amigo, ou pelo que estava escrito nas revistas, o quanto eu me deixei, eu me anulei, eu não me conhecia, eu não sei quem eu sou de verdade, e eu precisei passar por determinadas situações para ver quem eu sou. Essa frase é muito importante, na conquista primeiro de si, para que a gente vá na conquista dos outros, na conquista dos outros não, da conquista dos nossos próprios espaços, porque a gente não conquista, a gente não muda ninguém, né? A gente muda a si mesmo. Então, que nada nos defina, que nada nos sujeite, a não ser nós mesmos, até para que a gente lute pelos direitos que nos cabe, para que a gente continue, por exemplo, conquistando os votos que a gente merece. E a gente precisa ocupar esse nosso próprio espaço interno. Aqui há um foco da Delegacia de Proteção à Mulher no passado, e o quanto a gente precisa ainda desses espaços de proteção em virtude de uma cultura, de uma
história de desigualdades nessas relações, né, do masculino e do feminino que ainda existe. Aqui, então, a gente ainda enfrenta, né, muitos desafios. E eu quero trazer para vocês quais são, então, os nossos desafios de 2021. Na verdade, eu trouxe um retrato de 2017, mas que perpetua e que nós somos agora convidados a continuar essa luta, em uma luta não necessariamente com armas, não necessariamente de uma forma agressiva, mas é uma luta com inteligência, uma luta com estratégia, uma luta com todas as características que o nosso feminino amoroso e acolhedor, e vou voltar a falar, inteligente, ele precisa ser mobilizado para continuar conquistando os nossos espaços. Nós ainda precisamos reconhecer que o nosso trabalho, ele é fora de casa, mas também é dentro de casa. Então, de cada 10 mulheres, 3 focam na sua carreira na empresa, na sua carreira como empreendedora, mas 3 preferem focar no seu ambiente familiar, e tudo bem, não tem que ter preconceito. Por outro lado, observe aqui esse dado. Na América Latina, 65% das mulheres não se sentem seguras se ficarem sozinhas no ambiente de trabalho. Esse é um dado extremamente preocupante. Aqui do lado, 73% dos homens consideram muito ou extremamente importante a igualdade de gênero. Olha que legal! Os homens consideram importante a igualdade de gênero. Na verdade, nós precisamos que a igualdade ela seja de fato. Teria que ser 100%, né, gente? A cada 10 mulheres ao redor do mundo, 4 buscam conciliar carreira e família. Entre 2008 e 2016, o número de mulheres em cargos de liderança no setor de tecnologia cresceu 18%. Mulheres em cargos de liderança ainda é um grande desafio no nosso país. A Maria Trojano, do Magazine Luiza, ela tem se destacado, a gente não pode deixar não pode negar. Ela tem trazido à tona diversas temáticas importantes, tem pessoas que são extremamente fãs. Eu participo do grupo Mulheres do Brasil, que traz à tona discussões relevantes, e cada vez mais é muito importante nós nos posicionarmos a respeito disso. Precisamos, sim, ocupar cadeiras de liderança e pela nossa competência. Mulheres recebem ainda, em muitos lugares, salários inferiores aos homens, mesmo realizando as mesmas atividades, com responsabilidades iguais e tendo que entregar os mesmos resultados. Aqui, negros e mulheres ocupam menos de 20% dos cargos de lideranças no emprego. A gente ainda tem trabalhos domésticos com crianças. Nós ainda investimos muito tempo nas atividades domésticas. Os homens precisam participar mais, dividir mais conosco as atividades, né, do lar. No Brasil, as mulheres são responsáveis. Esse é um dado muito importante. As mulheres sustentam as casas. Mulheres, nós sustentamos as casas. Prestem atenção a isso. Nós sustentamos quase que 50% das famílias brasileiras. Esse dado é relevante. E 4 de cada 10 famílias do Brasil, as mulheres já chefiam. Por outro lado, a violência doméstica, a violência, né, a agressividade ainda é muito importante e ela piorou com a pandemia. As relações disfuncionais, aquela relação que não está dando muito certo, ela tem potencializado muito o sofrimento, a dor e a violência física, principalmente no nosso país.
por causa do maior tempo dentro de casa. A gente até vê relacionamentos se fortalecerem com a pandemia, mas também a gente tem visto separações. Aqui tem o dado que a cada 2 segundos uma mulher é vítima de violência física ou verbal no Brasil. E nós precisamos encarar as situações dolorosas, porque se nós não dermos luz às sombras e às nossas sombras, como nós vamos encontrar a cura? Então, quando a gente fala de violência, a gente tem que falar da violência física, ou lembrar a violência sexual, a violência moral, a patrimonial. Então, se nós, mulheres, chefiamos ou sustentamos metade das famílias brasileiras, cuidado nos relacionamentos, porque muitas vezes é no processo de separação, quando a gente sente, né, o bolso, sente a não justiça. Então, o aconselhamento, quando a gente vai se relacionar, quando a gente vai fazer uma união estável, preste muito atenção a esse ponto. E a violência psicológica também. Para saber mais informações sobre esse ponto, tem aqui o relógiosdaviolência.com.br para quem tiver mais interesse sobre esse assunto. E aí veio a pandemia trouxe, além de toda a questão, né, de mortes, de sofrimento, mais um fator estressor sobre a mulher, as famílias, a gestão de tudo isso, né? E a saúde mental, que tem causado um aumento dos transtornos de ansiedade, um aumento da insônia, e nos homens, principalmente, um aumento do uso e abuso, né, de substâncias. E quando esse relacionamento ele não está bem, a violência é uma das consequências. E nós, mulheres, como costumamos cuidar muito mais da nossa saúde, o desafio que nós temos é focar ainda mais no autocuidado. E dentro dessa temática, né, a mulher sexo frágil, com todos esses estressores, quais seriam os caminhos que eu posso trazer para você no dia 8 de março? A gente começou falando sobre a história de mulheres que enfrentaram grandes desafios, e eu trouxe um pouco do cenário contemporâneo e mais ainda a pandemia que tem causado muitas dores em muitas famílias. Aqui tem essa figura mostrando a diversidade de nós mulheres, com suas alturas, seus biotipos, suas histórias de vida, suas limitações reais ou fantasiosas. Mas será que nós sabemos o poder que nós temos? Será que nós olhamos para trás e a gente reconhece e valoriza o poder que todas essas mulheres tiveram de enfrentar esses desafios, essas vicissitudes da vida? Será que a gente se inspira nessas histórias para continuar enfrentando tudo que a vida nos impõe? Meu convite para vocês é esse conceito do empoderamento, que com empoderamento a gente também trabalha o acolhimento que a gente precisa. Empoderar significa o ato de dar ou conceder o poder para si próprio, principalmente primeiro, e também para a outra pessoa. E o que significa ser uma mulher poderosa? Uma mulher poderosa é uma mulher capaz de estar no seu centro. O mundo está pegando fogo, está tudo desabando, mas ela é capaz de respirar e de estar em si. Poxa, Ana, você está dizendo que é ficar zen, é não se importar com os problemas? Não. A gente vai sentir raiva, a gente vai sentir tristeza, a gente vai sentir alegria, a gente vai sentir todas as emoções. É possível, nós somos humanos, mas não vou me permitir reagir, explodir
de acordo com as minhas emoções. Eu preciso treinar o meu cérebro, eu preciso treinar o meu corpo para não agir impulsivamente. Uma mulher poderosa, ela é capaz de compreender que a vida vai trazer problemas, mas ela também é capaz de compreender que ela precisa investir nela mesma para saber lidar com esses desafios. Que tudo na vida passa, tudo na vida é temporário. Que existe uma mulher do lado, existe uma mulher do outro, que talvez esteja passando pelos mesmos problemas, que talvez já tenha até passado, e que ela pode aprender com ela. Uma mulher que investe em si, que busca estar no seu centro, vai buscar alternativas. Poxa, o que eu posso fazer para eu ficar melhor? Se eu estou com raiva de determinada situação, em vez de eu ir e descontar no outro, será que eu não posso fazer algo para descarregar essa raiva de uma forma produtiva, em vez de eu destruir? Então, o que é que esta mulher está fazendo para equilibrar a si mesma e ter ideias que possam resolver os problemas que a vida lhe impõe? Uma das coisas fundamentais é reconhecer quem eu era e quem eu sou. Uma mulher poderosa é uma mulher que valoriza quem ela está se tornando a cada dia. Poxa, eu posso ter sido, eu posso ter vivido, posso ter passado por situações extremamente difíceis na minha vida. Mas eu contei com situações que me fazem mais fortes hoje. Eu hoje ajudo pessoas que, de repente, estão passando por situações tão delicadas como eu já passei. Eu consegui virar o jogo. É necessário ter orgulho de quem você é. Mas poxa, eu não consigo. Eu estou numa situação muito difícil. Eu estou num quadro muito down. Estou no fundo do poço. É necessário olhar para o lado e pedir ajuda. Terminando, olhe para uma outra mulher e a ajude. Não destrua, não desqualifique uma pessoa que é semelhante. Quando a gente olha para uma mulher, é necessário respeitar a outra pessoa como ela é. Se ela tem um cabelo azul, lilás, se ela tem um cabelo crespo ou liso, deixa ela. Se ela usa um vestido mais longo, um vestido mais curto, se ela gosta de funk, se ela gosta de jazz, é o gosto dela. Isso não tem que te incomodar. Aprenda com a outra pessoa o que ela tem de diferente. O que mais importa é a gente viver junto, não quem sou eu, para julgar você e a sua história. Se o que eu faço prejudica ou destrói a outra pessoa, eu estou cometendo uma ilegalidade. Aí existem as leis, existe a polícia, existe um determinado núcleo que me estabelece limites. Mas as outras questões, eu preciso primeiro olhar para mim. Sejamos empáticos, vamos passar a respeitar mais as escolhas das outras pessoas e a nos tratar mais como irmãs, porque no fundo é isso que todos nós somos. Por fim, liberdade é a melhor rima para a felicidade. E mesmo que nós estejamos passando por um momento ainda mais delicado. Tenha projetos de vida. Não se preocupe com o que as outras pessoas pensam a seu respeito, a não ser que o que as pessoas estejam pensando a seu respeito te incomode profundamente. Se te incomodar profundamente, é porque talvez tenha razão, e aí sim você precisa olhar para dentro de si e perceber no que você deve mudar. Não
é não, e ponto. É dar outra face, como tem na Bíblia. Dar outra face é estabelecer limites, é dizer, não vou permitir que isso aconteça novamente, como aconteceu da outra vez. Curta as amigas. Talvez seja um dos conselhos mais importantes na vida. Mesmo agora na pandemia, nada impede que você utilize o seu celular com frequência para bater papo com as amigas, não com uma. Reúna, faça a ligação com as várias amigas de forma periódica. Eu diria que talvez seja a, uma das coisas mais importantes na vida, as amigas. E ria de si mesmo, tire sarro, porque talvez não haja mais importante do que a gente rir dos nossos próprios erros, desde que a gente aprenda e não repita. E então, gente, tudo que a gente aprende é necessário que a gente passe com amorosidade. O feminino traz isso. E que o Dia da Mulher seja cada vez mais menos luta por menos violência, por menos discriminação e por mais transformação e amorosidade. E isso a gente ensina dentro de casa, ensina as nossas filhas, mas ensina aos nossos filhos a respeitarem as mulheres, as meninas. Definitivamente, agora terminando, a gente diz na música que a mulher é o sexo frágil, mas é uma mentira absurda. Feliz Dia Internacional da Mulher para mim e para todos vocês. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Até mais.